Antes de falarmos de países, povos ou disputas políticas, precisamos recuar um tempo em que nada disso existia. Nem continentes definidos, nem oceanos azuis, nem uma atmosfera capaz de sustentar a vida. Voltamos ao chamado tempo profundo da Terra, uma escala temporal tão imensa que desafia qualquer referência humana, onde bilhões de anos transcorreram em processos lentos, silenciosos e transformadores. Foi nesse passado quase inimaginável que a história do planeta começou a tomar forma. Rochas solidificavam-se a partir do magma incandescente, os primeiros oceanos se acumulavam sob os céus densos e instáveis e vulcões redesenhavam constantemente a superfície do mundo. E em meio a esse cenário primitivo, surgiram formas de vida microscópicas que desencadeariam uma das maiores revoluções da história natural, a oxigenação da atmosfera, um acontecimento que alteraria para sempre o destino da Terra. E é justamente aqui que surge o nosso ponto central. Poucos lugares do mundo preservam registros tão antigos desse passado quanto a Groenlândia. Parte do seu território é formado por algumas das rochas mais antigas conhecidas na Terra, com cerca de 3,7 a 3,8 bilhões de anos, como as formações do complexo de Issoa, tornando a ilha um dos arquivos geológicos mais antigos do planeta. Essas rochas pertencem ao chamado Craton norte-americano, um núcleo continental extremamente estável que sobreviveu a colisões de placas, eras glaciais e extinções em massa. E durante esse período, entre aproximadamente 2,4 a 2,1 bilhões de anos atrás, a Groenlândia não era uma ilha coberta de gelo. Ela fazia parte de um mundo hostil, marcado por intensa atividade vulcânica, marés quentes e uma atmosfera com pouquíssimo oxigênio livre, dominada principalmente por dióxido de carbono, nitrogênio, vapor d'água e possivelmente metano, conforme sugere modelos científicos atuais. E foi nesse ambiente extremo que as cianobactérias, provavelmente, começaram a liberar oxigênio através da fotossíntese, iniciando um dos eventos mais importantes da história da vida, a grande oxidação. Assim, muito antes de qualquer ser humano colocar os pés naquele território, a Groenlândia já desempenhava um papel fundamental na história do planeta, como testemunha silenciosa do nascimento da crosta terrestre, da vida e das condições que tornaram a Terra habitável. Mas essa não é apenas a história da formação de uma ilha, é a história da própria Terra em transformação, e é a partir desse chão antigo, moldado por bilhões de anos, que toda a história natural, biológica e humana da Groenlândia iria se desenvolver. Meu nome é Igor Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Ponto do Conhecimento. Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos explorar a história da Groenlândia, desde a sua formação geológica há bilhões de anos, até os acontecimentos que moldam a ilha nos dias atuais. A nossa proposta é apresentar uma visão ampla dessa trajetória fascinante. Não vamos nos aprofundar em todos os temas, mas vamos percorrer os principais momentos que ajudaram a construir a identidade histórica, científica e geopolítica da Groenlândia. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Se algum tema despertar mais interesse, deixe nos comentários, podemos produzir um vídeo exclusivo para aprofundar aquele assunto específico. E se você gosta desse tipo de conteúdo, que une história, ciência e geopolítica, já aproveita para deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações para as próximas publicações. Muito obrigado por assistir e vamos continuar com o vídeo. Bem, para entender a importância da Groenlândia na história do planeta, é necessário olhar para o tipo de chão sobre o qual essa ilha foi construída. A Groenlândia abriga algumas das rochas mais antigas já identificadas na Terra, formadas durante o Éon Arqueano, entre aproximadamente 4 e 2,5 bilhões de anos atrás. Muitas dessas formações, incluindo regiões associadas ao complexo de Issoa, ajudam os cientistas a reconstruir os primeiros capítulos da história geológica do planeta. Essas rochas surgiram quando a Terra ainda estava em seus estágios iniciais de consolidação. A crosta era instável, o interior do planeta era extremamente quente e a superfície era marcada por intensos vulcanismos, impactos frequentes de meteoritos e oceanos primitivos, ricos em minerais dissolvidos. Estudar essas formações permite aos cientistas compreender como surgiram os primeiros blocos continentais e os processos que ao longo de bilhões de anos deram origem aos continentes modernos. Geologicamente, a Groenlândia faz parte do chamado Craton norte-americano, um bloco continental antigo
extremamente estável. Os crátons são os núcleos dos continentes, regiões que sobreviveram a bilhões de anos de movimentações tectônicas, colisões continentais e ciclos climáticos extremos. Essa estabilidade explica por que registros geológicos tão antigos foram preservados na Groenlândia, algo que é raro em outras partes do mundo. No início de sua formação, o ambiente da Groenlândia, assim como do restante do planeta, era radicalmente diferente do atual. A atmosfera primitiva continha pouquíssimo oxigênio livre e era composta principalmente por dióxido de carbono, nitrogênio, vapor de água e possivelmente metano, conforme indicam modelos científicos atuais. O céu provavelmente apresentava uma aparência opaca, os oceanos eram quentes e ricos em ferro dissolvido, e a vida complexa ainda não existia. Foi nesse cenário extremo que provavelmente surgiram as primeiras formas de vidas conhecidas, organismos microscópicos, especialmente as cianobactérias. Esses micro-organismos desenvolveram a capacidade de realizar fotossíntese, liberando oxigênio como subproduto. Ao longo de milhões de anos, esse processo levou à chamada Grande Oxigenação, um evento que transformou profundamente a atmosfera terrestre e abriu caminho para a evolução de formas de vida mais complexas. Assim, a Groenlândia não é apenas uma ilha coberta de gelo, ela representa um registro físico do nascimento da Terra sólida, da atmosfera e da própria vida. Suas rochas guardam evidências do momento em que o planeta começou a se tornar habitável, conectando geologia, biologia e clima em uma mesma história contínua. Após a formação das bases geológicas da Groenlândia, o planeta entrou em uma nova fase decisiva de sua história, o momento em que a vida começou a se diversificar e ocupar os oceanos de forma mais complexa. Esse processo se desenvolveu ao longo do final do Pré-Cambriano e culminou no início da Era Paleozoica, há cerca de 541 milhões de anos. Durante o Pré-Cambriano tardio, a crosta terrestre já estava mais estável do que nos primeiros bilhões de anos da Terra. Grandes áreas continentais, incluindo regiões que hoje fazem parte da Groenlândia, passaram a ser cobertas por mares rasos, ambientes ideais para o desenvolvimento da vida. Esses mares funcionavam como verdadeiros laboratórios naturais, ricos em nutrientes e expostos à luz solar. Foi nesse cenário que a vida deu um salto decisivo. Organismos multicelulares simples começaram a surgir e a se diversificar, inaugurando uma das transições mais profundas da história biológica do planeta. Entre eles destacavam-se as algas mais complexas e extensas colônias microbianas capazes de estruturar o ambiente ao seu redor. Essas colônias formavam os chamados estromatolitos, que eram estruturas sedimentares laminadas construídas principalmente por cianobactérias, que aprisionavam partículas minerais e, ao longo do tempo, erguiam verdadeiros registros em camadas de atividade biológica primitiva. Encontradas informações fósseis associadas à Groenlândia e a outros crátons antigos. Esses vestígios constituem algumas das evidências mais sólidas da existência de ecossistemas primitivos, relativamente estáveis, em um mundo que ainda passava por intensas transformações, tanto geológicas quanto atmosféricas. E com o início da Era Paleozoica, há cerca de 541 milhões de anos, ocorreu um dos eventos mais marcantes da história biológica do planeta, a chamada Explosão Cambriana. Em um intervalo relativamente curto de tempo geológico, a vida marinha se diversificou de maneira extraordinária. Os oceanos passaram a ser habitados por uma grande variedade de organismos, como conchas, esqueletos e formas corporais mais complexas. Nos mares que cobriam partes da Groenlândia durante o Paleozoico, surgiram animais como os trilobita, artrópodes marinhos que se tornariam alguns dos fósseis mais emblemáticos desse período, além dos broquiópodes, moluscos primitivos e diversos outros invertebrados filtradores. Esses organismos formavam cadeias alimentares cada vez mais complexas e indicam que os oceanos já possuíam ecossistemas bem estruturados. E esse avanço da vida nos mares marcou a transformação definitiva. A Terra deixava de ser dominada apenas por micro-organismos e passavam a abrigar comunidades biológicas altamente diversificadas. A Groenlândia, então localizada em latitude diferente das atuais e frequentemente submersa por mares rasos, participou diretamente desse capítulo fundamental da história da vida. Assim, muito antes do surgimento das florestas, animais terrestres ou seres humanos, a Groenlândia já era palco de oceanos repletos de vida, um mundo silencioso e submerso, mas essencial para tudo o que viria depois.
Bem, então avançando um pouco mais no tempo, na Era Mesozoica, entre aproximadamente 252 e 66 milhões de anos atrás, a Terra ela viveu um dos seus períodos mais quentes e biologicamente ativos, e diferente da imagem atual da Groenlândia, marcada por gelo, temperaturas extremas, esse território fazia parte de um planeta sem calotas polares permanentes e com um clima global significativamente mais quente do que o atual. Nesse intervalo de tempo, os continentes ainda estavam em processo de separação, após a fragmentação do supercontinente Pangéico. A região que hoje corresponde à Groenlândia ocupou diferentes posições geográficas ao longo do Mesozoico, migrando gradualmente em direção a latitudes mais altas durante boa parte desse período. Porém, o clima local permaneceu relativamente ameno, com alta umidade e variações sazonais moderadas. Essas condições permitiram o desenvolvimento de florestas densas e exuberantes, compostas principalmente por coníferas, samambaias gigantes e cicadáceas. Evidências fósseis indicam que grandes áreas da Groenlândia mesozoica eram cobertas por vegetação semelhante a florestas temperadas modernas, sustentando cadeias ecológicas complexas e diversificadas. E foi nesse cenário verde que surgiram e prosperaram os dinossauros, os animais dominantes da Era Mesozoica. Embora a Groenlândia não tenha sido um dos principais centros fossilíferos desse grupo, registros fósseis, incluindo fragmentos de ossos e pegadas, indicam a presença de dinossauros herbívoros e carnívoros na região. Esses achados sugerem que parte do Ártico Mesozoico possuía condições ambientais capazes de sustentar grandes vertebrados terrestres. E além dos dinossauros, a Groenlândia desse período também abrigava diversos organismos adaptados a ambientes terrestres e marinhos, incluindo os répteis marinhos, insetos e linhagens iniciais de aves que evoluíram a partir dos dinossauros terópodes. E os ecossistemas eram dinâmicos, ricos em interações ecológicas e sustentados por condições climáticas relativamente estáveis ao longo de milhões de anos. E a Era Mesozoica revela um contraste impressionante de uma Groenlândia coberta por florestas, atravessada por rios e habitadas por grandes animais, muito distante do ambiente gelado que conhecemos hoje. Esses registros fósseis são fundamentais para compreender como mudanças climáticas globais ao longo do tempo geológico acabaram transformando radicalmente a paisagem do planeta. E esse passado verde e quente da Groenlândia reforça uma ideia central: o clima da Terra nunca foi estático, ele muda, se reorganiza e redefine a vida. E a Groenlândia guarda evidências claras dessa transformação profunda. Então a gente avança um pouco mais no tempo, há cerca de 66 milhões de anos. A história na vida na Terra sofre uma de suas maiores rupturas. Um grande evento de extinção em massa associado ao impacto de um asteroide na região da Península de Yucatán gera intensas atividades vulcânicas, o que levou ao desaparecimento dos dinossauros não avianos e de grande parte das espécies que dominavam o planeta durante a Era Mesozoica. Com o colapso desses ecossistemas, abriu-se espaço para um novo grupo de animais, que até então vivia à sombra dos gigantes, os mamíferos, pequenos, adaptáveis e capazes de regular sua própria temperatura corporal. Eles passaram a ocupar nichos ecológicos deixados vagos, e ao longo de milhões de anos, os mamíferos se diversificaram rapidamente, dando origem a formas cada vez maiores e mais complexas. Durante o período Cenozoico, o clima global começou a mudar de forma gradual e mais profunda. A Terra entrou em uma tendência de resfriamento progressivo, impulsionado por fatores como mudanças nas circulações oceânicas, alterações na composição atmosférica e a reorganizações tectônicas. Esse processo favoreceu a expansão das calotas polares e a formação de grandes mantos de gelo. Foi nesse contexto que há cerca de 2,6 milhões de anos que teve início o período quaternário, marcado por sucessivas glaciações. Na Groenlândia, esse processo culminou no desenvolvimento da imensa calota de gelo que cobre grande parte da ilha até hoje. Ao longo do tempo, o gelo avançou e recuou repetidamente, moldando a paisagem, escavando os vales, fiordes e planícies costeiras, além de transformar profundamente os ecossistemas locais. E durante o Pleistoceno, regiões do Ártico e dos Subárticos, próximo à Groenlândia, abrigaram uma impressionante megafauna adaptada ao frio. Animais como mamutes lanosos, grandes caribus, bois almiscarados e predadores adaptados ao ambiente glacial dominaram extensas áreas dessas regiões. Evidências fósseis indicam que algumas dessas espécies ocuparam áreas costeiras e zonas menos glaciais associadas à Groenlândia, especialmente durante os períodos de retração do gelo.
Esses animais possuem adaptações notáveis, como pelagens espessas, camadas de gordura e metabolismo eficiente para sobreviver em temperaturas extremamente baixas. Ao mesmo tempo, a vegetação passou por profundas transformações. As florestas desapareceram quase completamente, sendo substituídas por tundras frias, compostas por gramíneas resistentes, musgos, líquens e arbustos de crescimento baixo. Embora aparentemente simples, esses ecossistemas sustentavam cadeias alimentares complexas e desempenhavam um papel essencial na manutenção da megafauna. E esse período marca a transição definitiva da Groenlândia para o ambiente que conhecemos hoje, uma terra amplamente dominada pelo gelo, pelo frio intenso e por formas de vida altamente adaptadas. E ao mesmo tempo, ela prepara o cenário para a chegada de um novo agente transformador, o ser humano. Com o fim da última glaciação há cerca de 11.700 anos, o planeta entrou num novo período geológico atual, o Holoceno. As temperaturas globais começaram a subir gradualmente, as geleiras recuaram e novos ecossistemas passaram a se reorganizar. Na Groenlândia, esse processo não significou o desaparecimento do gelo, mas sim a consolidação de um ambiente ártico permanente, moldado por frio extremo e longos invernos e verões curtos. Foi nesse novo equilíbrio climático que se estabeleceu também a chamada fauna ártica moderna, que é um conjunto de espécies altamente especializadas, adaptadas para sobreviver onde poucas formas de vida conseguem. A seleção natural favoreceu animais com isolamento térmico eficiente, metabolismo adaptado ao frio e comportamentos sincronizados com as estações. Entre os animais terrestres destaca-se o urso polar, um dos maiores predadores do planeta, evoluindo a partir das populações ancestrais de ursos pardos, aproximadamente 400 e 500 mil anos. Ele se especializou na caça de focas sobre o gelo marinho, desenvolvendo uma espessa camada de gordura, pelagens densas e patas adaptadas para longas caminhadas sobre superfícies congeladas. O urso polar tornou-se um dos símbolos mais representativos do Ártico e da própria Groenlândia. Outro habitante essencial desse ecossistema é o caribu, conhecido em outras regiões como rena. Esses grandes herbívoros migratórios são fundamentais para a dinâmica da tundra, alimentando-se de líquens, musgos e gramíneas resistentes. A sua capacidade de percorrer grandes distâncias e sobreviver com recursos escassos contribui para o equilíbrio das cadeias alimentares do Ártico. A fauna marinha, por sua vez, tornou-se ainda mais central para o equilíbrio ecológico da Groenlândia. Espécies como focas, mostras de diferentes tipos de baleias, incluindo a beluga, o narval e a baleia da Groenlândia, passaram a ocupar papéis fundamentais nos mares frios que cercam a ilha. Muitos desses animais dependem diretamente do gelo marinho, seja como área de descanso, reprodução ou proteção contra predadores. As baleias, em especial, desempenham um papel ecológico profundo. Além de serem grandes consumidoras de biomassa, elas contribuem para a circulação de nutrientes nos oceanos por meio de seus deslocamentos e comportamentos alimentares, influenciando a produtividade marinha em larga escala. E assim, após o fim da última era do gelo, a Groenlândia não se transformou em uma terra mais amena, mas sim um ecossistema ártico altamente especializado, onde cada espécie ocupa um papel vital. Essa fauna moderna não apenas moldou o ambiente natural da ilha, como também estabeleceu a base alimentar cultural para os povos humanos que chegariam em seguida. E a partir desse ponto, a natureza e a humanidade passam a caminhar juntas na história da Groenlândia. Após milênios moldada apenas por gelo, ventos e animais adaptados ao frio extremo, a Groenlândia passou a ser habitada por um novo agente transformador, o ser humano. As primeiras evidências de ocupação humana na ilha datam de cerca de 2500 a.C., quando um grupo de caçadores-coletores migraram para o Ártico vindos da América do Norte, atravessando regiões que hoje correspondem ao Canadá Ártico. Essas migrações fizeram parte de um movimento mais amplo de povos paleo-inuits, que seguiram rotas costeiras e aproveitaram períodos climáticos relativamente mais favoráveis após o recuo das geleiras. A chegada à Groenlândia exigiu um alto grau de adaptação, pois tratava-se de um dos ambientes mais extremos já ocupados pela humanidade. E entre as primeiras culturas conhecidas está a cultura do Saquá, me perdoem a pronúncia, que se desenvolveu aproximadamente entre 2500 a 800 a.C. Esses grupos estabeleceram principalmente na costa oeste da Groenlândia, vivendo de forma altamente móvel e dependente dos recursos naturais locais. A subsistência baseava-se na caça de focas, peixes, aves marinhas e caribus, além da coleta sazonal. E arqueologicamente a cultura é identificada por suas ferramentas de pedra lascada,
produzidas com grande precisão, lâminas, raspadores, pontas de projéteis e facas que indicam profundo conhecimento dos materiais disponíveis e das técnicas necessárias para sobreviver ao Ártico. E é importante destacar que estudos genéticos modernos sugerem que esses povos pertenciam a uma linhagem de paleo-inuita distinta, diferente tanto dos inuits modernos, quanto da maioria dos povos indígenas da América. E além da cultura Sakwa, outras tradições culturais da paleo-inuits alcançaram a Groenlândia ao longo dos séculos seguintes. Entre elas, destaca-se a chamada cultura Independência I, associada a grupos que habitavam o extremo norte da ilha, em aproximadamente entre 2400 e 1300 a.C. Esses povos viveram em condições ainda mais severas, enfrentando longos períodos de noite polar e recursos extremamente limitados. A presença dessas culturas demonstra que a ocupação humana na Groenlândia não foi contínua e nem linear. Em vez disso, ocorreu em ondas migratórias sucessivas, influenciadas por mudanças climáticas, disponibilidade de fauna e limitações tecnológicas. Algumas dessas populações desapareceram ou migraram, enquanto outras abriram caminho para ocupações posteriores. E esses primeiros capítulos da história humana na Groenlândia revelam uma característica fundamental. Desde o início, a sobrevivência na ilha exigiu adaptação extrema, conhecimento ambiental profundo e uma relação íntima com a natureza. Esses povos pioneiros lançaram as bases culturais e tecnológicas que, séculos depois, permitiriam o surgimento das sociedades inuits, plenamente adaptadas ao Ártico. Então, avançando um pouco mais ainda no tempo, entre aproximadamente 500 a.C. e 1300 depois de Cristo, partes da Groenlândia foram habitadas por uma das culturas mais enigmáticas do Ártico pré-histórico, a cultura Dorset. Esses povos paleo-inuits sucederam a ocupações anteriores e desenvolveram um modo de vida profundamente adaptado ao ambiente marcado por frio intenso, longos períodos de escuridão e recursos sazonais limitados. Pessoal, eu quero destacar que esses povos são frequentemente chamados de esquimós, termos amplamente difundidos na literatura antiga. No entanto, a denominação ela é considerada inadequada e até ofensiva por muitos povos do Ártico. A palavra ela tem origem externa e foi associada a formas equivocadas ao significado de comedores de carne crua. Por isso, o termo correto é inuits ou inuit, no singular, que significa pessoa, em sua própria língua. Atualmente, o inuit é uma designação preferida para se referir aos povos indígenas do Ártico, do Canadá e da Groenlândia, respeitando a sua identidade cultural e histórica, beleza? Então, dando continuidade, a cultura Dorset, ela destacou-se por sua extraordinária capacidade de adaptação ao Ártico, mesmo sem algumas tecnologias que seriam fundamentais para os povos posteriores. Diferente dos inuits históricos, os Dorset não utilizavam trenós puxados por cães, nem caiaques plenamente desenvolvidos, o que torna sua sobrevivência em regiões tão extremas ainda mais impressionante do ponto de vista arqueológico. E a sua subsistência baseava-se principalmente na caça de mamíferos marinhos, especialmente focas, além da captura de aves, peixes e, em menor escala, caribus. Essa dependência do ambiente marinho exigia profundo conhecimento do gelo, de rotas migratórias, dos animais e das variações sazonais do ambiente ártico. Os vestígios arqueológicos da cultura Dorset revelam um alto nível de sofisticação técnica e simbólica. São comuns artefatos esculpidos em ossos, marfim e em pedra, incluindo pontas de projéteis, lâminas, ferramentas de caça e pequenas esculturas com formas humanas e animais. Essas peças sugerem não apenas funcionalidade, mas também expressões artísticas e possivelmente espirituais, indicando uma vida cultural rica e complexa. E apesar de sua longa permanência no Ártico, a cultura Dorset desapareceu gradualmente por volta do século XIII. As causas desse desaparecimento ainda são debatidas pela comunidade científica. Muitos pesquisadores apontam para uma combinação de fatores ambientais e sociais. Mudanças climáticas associadas ao início da chamada Pequena Idade do Gelo, que podem ter alterado a dinâmica do gelo marinho, afetando a disponibilidade de recursos essenciais para a sua sobrevivência. Outro fator provável foi a chegada de novos grupos humanos ao Ártico, especialmente os povos da cultura Thule, ancestrais diretos dos inuits modernos. Esses grupos possuíam tecnologias mais avançadas, como trenós puxados por cães, embarcações especializadas e técnicas sistemáticas de caças de grandes mamíferos marinhos, incluindo baleias. Embora não existam evidências claras de conflitos diretos em larga escala, diferenças tecnológicas e possíveis competição por recursos podem ter contribuído sim para o desaparecimento gradual dos Dorset.
Então, sendo assim, a cultura do Ossete representa um capítulo singular na história humana na Groenlândia, um povo altamente adaptado e resiliente, mas também vulnerável às mudanças ambientais e às transformações sociais. O seu desaparecimento reforça uma lição recorrente na história do Ártico, de que a sobrevivência nesse ambiente extremo sempre dependeu de um equilíbrio delicado entre o clima, a tecnologia e a cultura. Logo, por volta de 1100 a 1300 d.C., um novo povo chegou à Groenlândia e transformou de forma decisiva a história humana do Ártico, a cultura Txuli. Originários de regiões do atual Alasca, esses grupos migraram rapidamente ao longo da costa do Ártico canadense até alcançarem a Groenlândia, aproveitando rotas marítimas, o gelo sazonal e a abundância da fauna marinha. E diferente das culturas paleoinuites anteriores, os Txuli chegaram com um conjunto tecnológico altamente especializado para a vida no ambiente ártico. Esse domínio técnico favoreceu uma expansão rápida e uma ocupação mais estável ao longo do litoral groenlandês, onde estabeleceram comunidades duradouras. Entre as suas principais inovações estavam o caiaque, uma embarcação leve e silenciosa, ideal para a caça em águas geladas, e o trenó puxado por cães, que ampliou significativamente a mobilidade terrestre, permitindo o transporte de pessoas, alimentos e equipamentos por longas distâncias sobre o gelo. Eu quero destacar também que os Dossete, que eu mencionei anteriormente, também se utilizavam dos trenós, porém eram trenós simples, e há pouca evidência de que empregasse cães de tração de maneira sistemática, como fizeram os Txuli. Bom, outro ponto tecnológico empregados pelos Txuli foi os arpões sofisticados, que muitas vezes com pontas destacáveis, tornaram as caças de grandes mamíferos marinhos, como focas e baleia, muito mais eficiente. É importante destacar também que a caça das baleias, em especial, ela representou um importante avanço econômico e social. Uma única baleia ela podia sustentar uma comunidade inteira por longos períodos, fornecendo alimento, óleo, ossos para ferramentas e materiais para a construção. E isso favoreceu o surgimento de assentamentos maiores e relativamente mais estáveis quando comparados a muitas culturas anteriores do Ártico. Socialmente, a cultura Txuli ela apresentava organização comunitária estruturada, com divisão de tarefas, transmissão de conhecimento entre as gerações e forte integração com os ciclos naturais do Ártico. A sua relação com o ambiente não era apenas de sobrevivência, mas sim de profundo conhecimento ecológico e adaptação cultural. E com o passar dos séculos, a cultura Txuli passou por transformações graduais e deu origem aos povos inuites históricos e contemporâneos, que ainda hoje habitam a Groenlândia e outras regiões do Ártico. Muitos dos elementos culturais associados a eles, como técnicas de caça, vestimentas adaptadas ao frio e modos tradicionais de deslocamento, continuam presentes, adaptados à modernidade, mas enraizadas em saberes ancestrais. E a chegada da cultura Txuli, ela marca um ponto de virada. Pela primeira vez, a Groenlândia passou a ser ocupada de forma mais contínua por sociedades plenamente adaptadas ao ambiente ártico. E esse legado cultural atravessou séculos e permanece como base da identidade inuit contemporânea. Bem, agora a gente vai dar um grande salto no tempo, na chegada dos vikings na Groenlândia. Então, por volta do ano de 982 d.C., um navegante nórdico exilado da Islândia mudou para sempre a história da Groenlândia. O seu nome era Eric, o Vermelho, e após ser banido por conflitos violentos, Eric partiu rumo ao oeste, seguindo relatos de terras avistadas além do mar. E ao encontrar uma grande ilha marcada por fiordes e vales costeiros relativamente verdes durante o verão, decidiu estabelecer ali uma nova colônia. Bem, e é nesse ponto que a ilha passa a ter o nome que tem, que para atrair os colonos, Eric utilizou uma estratégia que muitos historiadores interpretam como recurso de persuasão, chamando a terra de Greenland, ou Terra Verde. E o nome, claro, não refletia a totalidade do território, amplamente coberto por gelo, mas destacava-se áreas costeiras mais férteis do sul e em contraste com algumas das regiões mais áridas da Islândia. A estratégia acabou que teve sucesso. Alguns anos depois, expedições nórdicas chegaram trazendo famílias, animais e suprimentos para a ilha, e os nórdicos acabaram se estabelecendo. Dois principais núcleos de ocupação, um assentamento oriental localizado no sul da Groenlândia e um assentamento ocidental situado mais ao norte.
Nessas regiões, desenvolveram uma sociedade agropecuária adaptada às condições subárticas e criavam gados, ovelhas e cabras, produziam feno para o inverno e construíram fazendas feitas de pedra e tufa, projetadas para suportar o clima rigoroso. Além da agropecuária, a economia nórdica na Groenlândia estava fortemente integrada ao comércio do Atlântico Norte, e os colonos exportavam produtos valiosos, como marfim de morsa, peles e couro, trocando-os por madeira, ferro e outros bens essenciais, vindos da Islândia e da Noruega. E dessa forma, a Groenlândia acabou se tornando parte do sistema econômico e cultural do mundo medieval europeu. Outro ponto interessante para se destacar é as ruínas arqueológicas deixadas por esses assentamentos, que constituem evidências concretas dessa presença nórdica, locais estes que ficaram conhecidos por seus cemitérios e vestimentas excepcionalmente preservadas, que revelam detalhes da vida cotidiana, das práticas religiosas cristãs e das estratégias de adaptação dos colonos ao ambiente ártico. Igrejas, casas longas e muros de pedras ainda hoje marcam a paisagem. Bom, e foi nesse período que ocorreu um dos episódios mais intrigantes da história humana no Ártico, onde que teve o contato entre os nórdicos e os povos inuits, descendentes da cultura Thule. Esse encontro colocou frente a frente duas sociedades com modos de vida profundamente distintos, uma baseada na agropecuária integrada ao cristianismo europeu, outra fundamentada na caça marítima e altamente especializada na sobrevivência em ambientes glaciais. As evidências arqueológicas e históricas sugerem que essa convivência pode ter envolvido trocas culturais, observação mútua e possivelmente episódios de conflito. Embora muitos detalhes permaneçam incertos, o que se sabe é que durante alguns séculos os nórdicos e os inuits ocuparam regiões próximas, enfrentando os mesmos desafios ambientais e com estratégias culturais diferentes. A partir do século XIV, o Atlântico Norte passou por um período de mudanças climáticas significativas, conhecida como Pequena Idade do Gelo. Esse fenômeno não representou uma glaciação completa, mas sim uma fase prolongada de resfriamento regional e global, marcada por invernos mais longos, verões mais curtos e maior expansão do gelo marinho. Para os assentamentos nórdicos na Groenlândia, essas mudanças tiveram consequências profundas. O clima mais frio reduziu drasticamente a produtividade agropecuária. As pastagens tornavam-se mais escassas, a produção de feno passou a ser insuficiente para alimentar o gado durante o inverno e a criação de animais, base da economia nórdica, entrou em declínio progressivo. Paralelamente, o avanço do gelo marinho dificultou a navegação, tornando as rotas entre a Groenlândia, a Islândia e a Noruega cada vez mais perigosas e irregulares. Este isolamento agravou um problema econômico estrutural, a forte dependência do comércio europeu. Durante séculos, os colonos exportavam marfim de morsa, um produto altamente valorizado na Europa medieval. Contudo, com a expansão das rotas comerciais africanas e o aumento da oferta de marfim de elefante, o valor do produto groenlandês diminuiu significativamente. E a colônia, já fragilizada pelas mudanças ambientais, perdeu uma de suas principais fontes de sustentação econômica. Outro fator amplamente discutido pelos historiadores envolve as estratégias culturais e econômicas adotadas pelos nórdicos. Diferente dos povos inuits, descendentes da cultura Thule, os colonos mantiveram predominantemente a prática agropecuária de origem europeia. Embora exista evidência de algum nível de adaptação local, é possível contato tecnológico com os inuits, essas mudanças parecem ter ocorrido de forma limitada diante das exigências extremas do ambiente ártico. Por volta do século XV, os assentamentos nórdicos desapareceram gradualmente. O assentamento ocidental foi abandonado primeiro, o assentamento oriental resistiu por mais tempo, mas também acabou sendo desocupado. Não há registros de uma catástrofe súbita. Acredita-se que o colapso ocorreu de maneira lenta e multifatorial, resultado da interação entre mudanças climáticas, isolamento geográfico, transformações econômicas e limitações adaptativas. Portanto, o desaparecimento da presença nórdica na Groenlândia tornou-se um dos casos mais estudados da história ambiental e social. Ele demonstra como as sociedades humanas podem prosperar durante séculos em ambientes extremos, mas também revela como transformações climáticas e decisões culturais podem estabelecer limites para a permanência humana em regiões de alta vulnerabilidade ecológica. E agora a gente vai dar mais um salto no tempo com a colonização moderna da Groenlândia, que entre os séculos XVIII e o século XX, a Groenlândia ela passou a integrar de forma definitiva a esfera política e econômica europeia, e por meio de um processo de colonização conduzido principalmente pela Dinamarca e a Noruega, e posteriormente apenas pela Dinamarca.
Diferentemente da presença nórdica medieval, essa nova fase foi marcada por controle administrativo formal e interesses comerciais organizados e profundas transformações culturais entre os povos inuites. E em 1721, o missionário luterano Hans Egid, me perdoe novamente a pronúncia, liderou a retomada do contato europeu permanente com a ilha. O seu objetivo inicial era reencontrar possíveis descendentes dos colônios nórdicos e expandir o cristianismo. Embora os assentamentos vikings já estivessem extintos, a missão estabeleceu as bases para a presença colonial escandinava, que se consolidou ao longo do século XVIII. E a colonização moderna estruturou-se em 3 pilares principais: a evangelização religiosa, o monopólio comercial e a administração colonial. Missões cristãs passaram a atuar intensamente entre os inuites, promovendo conversões religiosas e introduzindo valores culturais europeus. Paralelamente, o Estado dinamarquês instituiu monopólios comerciais administrados por companhias autorizadas, explorando recursos estratégicos como óleo de baleia, peles de focas e moças, integrando a Groenlândia aos circuitos econômicos do Atlântico. E esse processo alterou gradualmente o modo de vida tradicional inuit e sistemas de subsistências baseados na caça sazonal e no conhecimento ecológico do Ártico. E eles passaram a conviver e, em alguns casos, a ser substituído por relações comerciais, dependentes da economia colonial. A introdução de bens manufaturados, novas formas de habitação e escolarização formal e trabalhos assalariados transformou profundamente as estruturas sociais indígenas. E durante o século XIX, a Groenlândia ela também passou a atrair crescentes interesses científico europeu. Naturalistas, geólogos, etnógrafos e exploradores realizavam estudos sobre o clima, a geologia e a fauna e as populações locais, que contribuiu para o desenvolvimento das ciências polares. Mas, contudo, grande parte dessas pesquisas foi conduzida sob perspectivas coloniais e frequentemente tratando os inuits como objeto de observação, e não como agentes históricos e culturais autônomos. Então agora a gente faz mais um avanço no tempo para a Groenlândia contemporânea, onde podemos dizer que a Groenlândia atual é fruto de uma longa trajetória marcada pela adaptação humana ao ambiente ártico, pela colonização europeia e, nas últimas décadas, por um progressivo avanço da autonomia política dentro do Reino da Dinamarca. Ao longo do século XX, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, o governo dinamarquês promoveu um amplo projeto de modernização e integração administrativa da ilha. Foram implementados programas de urbanização, expansão dos serviços de saúde, escolarização obrigatória e centralização política, medidas que intensificaram a inserção da Groenlândia na estrutura estatal dinamarquesa. E se por um lado essas ações contribuíram para os avanços significativos em infraestrutura e indicadores sociais, por outro, desencadearam profundas transformações culturais, fragilizaram práticas tradicionais e geraram tensões identitárias entre as comunidades locais. Assim, ao longo do século XX, a relação entre a ilha e a Dinamarca passou por mudanças estruturais, que acompanharam o movimento global mais amplo de revisão das políticas coloniais e de reconhecimento dos direitos e das identidades dos povos indígenas. Em 1979, a Groenlândia conquistou o marco político fundamental com a implementação do Home Rule, que concedeu ampla autonomia administrativa interna. Esse processo foi significativamente ampliado em 2009 com a aprovação do Self-Government Act, que reconheceu os groenlandeses como um povo com direito e autodeterminação, segundo o direito internacional. A partir dessa reforma, o governo groenlandês passou a controlar áreas estratégicas como educação, saúde, meio ambiente, cultura e grande parte da gestão dos recursos naturais, enquanto a Dinamarca permaneceu responsável por defesa, política externa e estabilidade monetária. No centro dessa autonomia está a população inuit, que representa cerca de 90% dos habitantes da ilha. Os inuits da Groenlândia, conhecidos como Kalaallit, são descendentes diretos da população ligados à cultura Thuli e mantêm uma profunda conexão histórica com o ambiente ártico. A língua Kalaallisut, groenlandês, tornou-se o idioma oficial e um dos pilares da identidade nacional, coexistindo com o dinamarquês em contextos administrativos, educacionais e institucionais. A cultura inuit contemporânea combina a tradição e a modernidade. Atividades ancestrais como a caça, a pesca e o artesanato em ossos, pedra e pele continuam presentes, não apenas como meio de subsistência, mas também como expressões culturais e identitárias.
Paralelamente, centros urbanos como Nuuk abrigam universidades, produção artística contemporânea, música, cinema, intensos debates políticos sobre identidade e desenvolvimento e futuro econômico. Esse período ele também é marcado por um esforço deliberado de revalorização cultural após décadas de políticas de assimilação. A expansão da educação bilíngue, a preservação das narrativas orais, o fortalecimento das artes inuites e o uso crescente da língua nativa nos meios de comunicação tornaram-se elementos centrais do processo de construção nacional groenlandês. A Groenlândia contemporânea não é apenas um território remoto coberto por gelo, mas sim uma sociedade dinâmica em constante transformação que busca equilibrar tradição, autonomia política e inserção do mundo globalizado. Compreender essa fase é essencial para entender os debates atuais sobre a soberania, identidade cultural e o papel estratégico da ilha no cenário internacional. Então agora no século XXI, a Groenlândia ela deixou de ser vista apenas como um território remoto do Ártico para se tornar um dos espaços mais estratégicos e cientificamente relevantes do planeta. O seu território reúne dois fatores decisivos do nosso tempo: a compreensão das mudanças climáticas e a redefinição das disputas geopolíticas no Ártico. Do ponto de vista científico, a ilha se consolida como um vasto observatório natural do clima da Terra. A sua colossal camada de gelo, a segunda maior do planeta, atua como um arquivo congelado, acumulando vestígios atmosféricos ao longo de centenas de milhares de anos. A partir da extração de testemunhos de gelo, cientistas examinam minúsculas bolhas de ar preservadas, partículas microscópicas e alterações químicas que revelam padrões de temperaturas, níveis históricos de dióxido de carbono, metano, além das grandes transformações ambientais do passado. Esse conjunto de evidências permite distinguir as variações climáticas naturais de outras épocas do aquecimento global contemporâneo, intensificado pela ação humana. Estudos indicam que a Groenlândia está aquecendo acima da média global, e com o aumento do degelo superficial, a perda acelerada da massa da calota polar vem contribuindo diretamente para a elevação do nível dos oceanos. Além disso, o derretimento influencia na dinâmica da circulação meridional do Atlântico. EMOC, sistema de corrente que redistribui o calor pelo planeta e impacta o clima da Europa e do hemisfério norte. Assim, o que ocorre no gelo groenlandês tem repercussões globais. Paralelamente, o avanço do aquecimento no Ártico vem reduzindo o gelo marinho e ampliando o acesso a rotas comerciais estratégicas, como a passagem do Noroeste e a Rota Marinha do Norte, localizada entre o Atlântico Norte e o Oceano Ártico. A Groenlândia ocupa a posição geográfica privilegiada nesse novo cenário. E além disso, a ilha possui reservas de minerais estratégicos, como terras raras, urânio e zinco, essenciais para tecnologias modernas e para a transição energética. A importância militar também permanece significativa. Desde a Guerra Fria, os Estados Unidos mantêm a presença estratégica na região por meio da base de Pituffik, antiga Thule Air Base, reforçando o interesse na estabilidade do Atlântico Norte. Em 2019, a tentativa do então presidente Donald Trump de propor a compra da Groenlândia evidenciou a dimensão simbólica e estratégica da ilha, gerando reação imediata da Dinamarca e das autoridades groenlandesas. E nos anos seguintes, o debate ganhou novos contornos. Agora, em 2026, o então presidente Donald Trump, no seu novo mandato, retornou sobre o assunto, sugerindo a possibilidade de garantir o controle da ilha, ainda que sob o argumento da segurança nacional e da contenção da influência russa e chinesa no Ártico. E isso fez reacender as tensões diplomáticas. O interesse estratégico dos Estados Unidos estava relacionado a três fatores centrais: a posição geográfica crucial para a defesa antimísseis e monitoramento do Atlântico Norte, o acesso a minerais raros, indispensáveis à indústria tecnológica e militar, e o controle indireto de novas rotas marítimas abertas pelo degelo. E a partir do posicionamento do então presidente americano, a reação foi imediata. O governo da Groenlândia reafirmou seu direito e a autodeterminação, destacando que qualquer decisão sobre o seu futuro cabe exclusivamente ao seu povo. A Dinamarca, responsável pela política externa e defesa do território, reiterou que a ilha não está à venda e que qualquer ação militar configuraria violação da soberania do reino dinamarquês e do direito internacional. As consequências de uma eventual invasão seriam profundas. Politicamente, representaria uma ruptura histórica entre os aliados da OTAN, abalando a arquitetura de segurança do Atlântico Norte. Juridicamente, tal ato poderia ser enquadrado como uma agressão ao Estado soberano, acionando mecanismos internacionais e posicionamento de sanções multilaterais. Militarmente, abriria um precedente perigoso de disputa armada no Ártico,
incentivando maior presença de potências como Rússia e China na região. E economicamente, afetaria cadeias globais de minerais estratégicos e rotas comerciais emergentes. Internamente, o conflito dessa natureza também poderia acelerar o movimento independentista groenlandês, fortalecendo correntes políticas que defendem maior distanciamento tanto de Copenhague quanto de potências externas. Hoje, a Groenlândia encontra-se no centro de uma encruzilhada histórica e, ao mesmo tempo em que atua como sentinela do aquecimento global. Revela-se reservatório de recursos estratégicos e território de autonomia crescente, marcado por uma identidade inuit vibrante e resiliente. E o seu futuro? Bom, dependerá da delicada conciliação entre o avanço científico, a preservação ambiental e a autodeterminação política e interesses internacionais cada vez mais intensos. E mais do que uma vasta extensão de gelo, a Groenlândia transformou-se em um dos espaços decisivos do século XXI, onde se entrelaçam de forma incontornável os rumos climáticos e geopolíticos do planeta. Bom, ao longo desse vídeo, vimos que a Groenlândia não é apenas uma ilha coberta por gelo, mas sim um território que atravessa milhões de anos de história geológica, milênios de presença humana e séculos de transformações políticas. E de suas primeiras formações rochosas à ocupação inuit, da colonização europeia ao processo de autonomia dentro do Reino da Dinamarca, a ilha construiu uma trajetória única no cenário mundial. Hoje, a Groenlândia ocupa o papel central de dois grandes debates globais, a crise climática e a reorganização geopolítica do Ártico. Seu manto de gelo registra a história do clima da Terra, enquanto o derretimento acelerado redefine rotas marítimas, interesses econômicos e estratégias militares, envolvendo potências como os Estados Unidos e países europeus. E mais do que um território distante, a Groenlândia tornou-se símbolo de um mundo em transformação. O que acontece ali não permanece isolado no Ártico, influencia oceanos, economias e decisões políticas em escala planetária. E é isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para acompanhar novos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!